Meu nome é João, tenho 77 anos. 41 anos atrás perdi minha esposa, e desde então carrego algo que não consigo deixar para trás. Não é raiva, não é tristeza comum, é algo diferente. É como se parte de mim tivesse ficado naquele quarto de hospital naquele último dia. As pessoas me perguntam se o tempo cura tudo. Eu respondo que não. O tempo apenas ensina você a conviver com o peso. Mas tem dias que esse peso é insuportável. Hoje, pela primeira vez em mais de 4 décadas, vou contar o que realmente aconteceu. Não porque seja fácil, mas porque talvez alguém precise ouvir isso antes que seja tarde demais. Antes que cometa os mesmos erros que eu cometi. Erros silenciosos, imperceptíveis, que custam tudo. O que ela me disse naquele dia ainda ecoa na minha cabeça. Não passa, não some, não alivia. Eu acordo de madrugada e ouço a voz dela, aquela voz fraca, quase um sussurro. E o pior não é o que ela disse. O pior é saber que eu poderia ter mudado tudo, que eu tive tempo, que eu tive chances. Mas não fiz nada, absolutamente nada, porque eu achava que tínhamos mais tempo. Achava que o amanhã sempre estaria lá, esperando por nós. Eu estava errado, e quando percebi isso, já era tarde demais. Tarde demais para consertar. Tarde demais para pedir perdão de verdade. Tarde demais para ser o homem que ela merecia. Essa é a história de como perdi minha esposa 2 vezes. Uma vez quando ela morreu, e outra muito antes disso, quando eu deixei de vê-la. Nos conhecemos jovens. Eu tinha 24, ela 22. Casamos 2 anos depois, como todo mundo fazia na época. Compramos uma casa pequena, nada luxuoso, mas era nosso. Tivemos 2 filhos, um menino e uma menina. Eu trabalhava como engenheiro civil, ela era professora de escola primária. Nossa vida era normal, nada de extraordinário. Jantares em família, contas para pagar, discussões sobre a educação das crianças. Nada de traição, nada de vícios, nada de violência. Éramos um casal comum, daqueles que você vê no supermercado aos sábados. Eu achava que isso era suficiente. Achava que estar presente fisicamente significava estar presente de verdade. Que prover financeiramente era prover emocionalmente. Que dividir uma cama significava dividir uma vida. Mas eu estava enganado. Completamente enganado. Levou anos para eu perceber, mas algo estava errado. Não dramaticamente errado, sutilmente errado. Eu achava que estabilidade era amor, que rotina era intimidade, que silêncio confortável era conexão, mas não era. Estabilidade pode ser apenas acomodação. Rotina pode ser apenas repetição vazia. E silêncio. Silêncio pode ser a maior forma de abandono. Ela falava comigo, mas eu não escutava de verdade. Ela compartilhava seus medos, suas esperanças, suas frustrações, e eu respondia com conselhos práticos, soluções rápidas, frases feitas, como se a vida dela fosse um problema de engenharia a ser resolvido. Eu achava que estava sendo útil, mas estava sendo ausente, emocionalmente ausente. E o pior é que eu não percebia. Ou talvez eu não quisesse perceber, porque reconhecer isso significaria mudar. E mudança exige esforço, exige desconforto. E eu estava confortável demais na minha indiferença. Eram pequenas coisas, tão pequenas que pareciam insignificantes. Ela me pedia para conversarmos depois do jantar. Eu dizia que estava cansado. Ela sugeria um passeio no fim de semana. Eu alegava trabalho acumulado. Ela me mostrava um desenho que um aluno tinha feito para ela. Eu olhava por 3 segundos e voltava para o jornal. Ela me convidava para assistir ao pôr do sol na varanda. Eu respondia que já tinha visto 1000 vezes. Nada disso parecia grave. Nenhum desses nãos parecia importante. Mas eles foram se acumulando, como grãos de areia formando uma montanha. E eu não percebi que cada não era uma porta se fechando. Cada adiamento era uma distância aumentando.
Cada silêncio era um pedaço de nós morrendo. Eu achava que teria outras oportunidades. Achava que ela sempre estaria lá, esperando. Mas ela não estava esperando para sempre. Ninguém espera para sempre. Aos poucos, ela parou de pedir. Parou de insistir para conversarmos. Parou de sugerir passeios. Parou de compartilhar as pequenas alegrias do dia. E eu achei que estava tudo bem. Pensei que finalmente tínhamos entrado num ritmo tranquilo, maduro. Mas não era tranquilidade, era resignação. Ela não tinha desistido de viver. Ela tinha desistido de me incluir na vida dela. E a diferença entre essas duas coisas é enorme. Ela continuava ali, fisicamente presente, cumprindo seus papéis, cuidando da casa, educando os filhos, mas uma parte dela, a parte que me amava, que me procurava, que me via como parceiro, essa parte foi morrendo aos poucos, e eu não percebi, ou fingi não perceber, porque era mais fácil assim. Era mais confortável não questionar, não confrontar, não admitir que estávamos nos tornando dois estranhos dividindo o mesmo teto. Ela começou a sentir dores no estômago, nada muito forte no início. Tomava antiácidos e seguia em frente. Mas as dores foram piorando. Quando finalmente fomos ao médico, já era tarde. Câncer de estômago avançado. Estágio 4. Os médicos foram diretos. 6 meses, talvez 1 ano com tratamento. Meu mundo desabou naquele consultório. De repente, o tempo que eu achava infinito tinha uma data de validade. De repente, todos aqueles depois se transformaram em nunca mais. Ela ficou calma, mais calma do que eu, como se já soubesse, como se já tivesse se preparado para essa notícia muito antes de recebê-la. E talvez tivesse. Talvez ela já tivesse sentido que algo estava terminando, não apenas dentro do corpo dela, mas entre nós. Os meses seguintes foram uma mistura de tratamentos dolorosos, esperanças vazias e despedidas silenciosas. Eu tentei estar presente, mas era tarde demais para aprender a estar. No último dia, ela estava muito fraca. Os médicos disseram que era questão de horas. Eu segurei a mão dela, aquela mão que segurei no altar 40 anos antes. Ela abriu os olhos devagar, me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer. Não era raiva, não era tristeza, era algo pior. Era aceitação. Aceitação de que nunca tivemos o que poderíamos ter tido. Ela sussurrou, com a voz quase inaudível. Eu só queria ter sido vista, realmente vista. E então fechou os olhos. Essas foram as últimas palavras dela. Não uma declaração de amor, não uma despedida carinhosa, não um pedido de perdão. Apenas uma verdade nua e crua. Eu só queria ter sido vista. 6 palavras que carrego há 41 anos. 6 palavras que me destroem todos os dias. Porque eu entendi, tarde demais, que ela não estava falando apenas dos últimos anos. Estava falando de décadas. De uma vida inteira ao meu lado, invisível. Eu não entendi imediatamente o peso daquelas palavras. Na hora, achei que ela estava delirando pela medicação, que não sabia o que estava dizendo. Mas nos dias seguintes ao funeral, aquelas palavras começaram a fazer sentido. Um sentido doloroso, devastador. Eu comecei a lembrar de momentos específicos. Dela tentando me contar sobre um livro que tinha lido e eu mudando de assunto para falar de trabalho. Dela querendo dividir uma preocupação sobre nossa filha e eu dizendo que estava exagerando. Dela pedindo minha opinião sobre um vestido novo e eu mal levantando os olhos. Cada memória era uma facada. Cada lembrança era uma confirmação. Ela estava certa. Eu nunca a vi de verdade. Eu olhava para ela todos os dias, mas não a via. Não via seus medos, suas alegrias, suas necessidades. Eu a reduzia a papéis, esposa, mãe, dona de casa. Mas esqueci que ela era uma pessoa complexa, profunda, que precisava ser reconhecida, e eu falhei completamente nisso.
3 anos depois da morte dela, eu estava arrumando o armário quando encontrei uma caixa velha no fundo. Abri sem pensar muito, e dentro havia um diário, o diário dela. Minha primeira reação foi fechar, respeitar sua privacidade, mas algo me fez continuar, e o que li me destruiu. Páginas e páginas de pensamentos que ela nunca compartilhou comigo, sonhos que ela tinha e nunca mencionou, frustrações que engoliu em silêncio. Havia uma entrada particularmente dolorosa, datada de 10 anos antes da morte dela. Dizia: "Hoje tentei contar ao João sobre como me sinto sozinha, mas ele estava cansado. Sempre está cansado, ou ocupado, ou distraído. Estou começando a achar que ele não se importa mais. Ou pior, que nunca se importou de verdade." Ler aquilo foi como levar um tiro, porque era verdade. Eu estava sempre cansado, ocupado, distraído, e ela percebeu. Ela sempre percebeu, mas eu nunca percebi nada. Levou anos para eu entender quem era o verdadeiro vilão dessa história. Não era uma doença, não era o destino, não era a falta de amor. O vilão era o adiamento, a procrastinação emocional, a ideia de que sempre haveria um amanhã para sermos melhores, para prestarmos atenção, para realmente estarmos presentes. Eu amava minha esposa, disso eu tenho certeza, mas amor sem atenção é apenas uma palavra vazia. Amor sem presença é abandono disfarçado. E eu abandonei minha esposa emocionalmente, enquanto dormia ao lado dela todas as noites. Esse é o tipo de traição mais cruel, porque não deixa provas visíveis. Não há gritos, não há brigas, não há drama, apenas um silêncio crescente, uma distância aumentando, uma solidão compartilhada. E quando você finalmente percebe, já é tarde demais. A pessoa já se foi e você fica com a culpa, com o arrependimento, com um buraco no peito que nunca fecha. Se você está me ouvindo agora, faça uma pausa. Pense na pessoa que divide a vida com você. Quando foi a última vez que você realmente a ouviu? Não apenas ouviu as palavras, mas prestou atenção ao que estava sendo dito nas entrelinhas. Quando foi a última vez que você perguntou como ela estava e esperou pela resposta de verdade? Não aquela resposta automática de "estou bem", mas a resposta real, profunda, vulnerável. Quando foi a última vez que você olhou nos olhos dela e reconheceu a pessoa que está ali, com todos os seus medos, sonhos, inseguranças? Se a resposta for "não lembro", você está no mesmo caminho que eu estava, e esse caminho não leva a lugar nenhum, exceto ao arrependimento. Não espere um diagnóstico terminal para acordar. Não espere as últimas palavras para entender, porque quando elas vierem, você não estará pronto. Ninguém está. Mas há uma diferença entre você e eu. Você ainda tem tempo. Você ainda pode mudar. Ainda pode começar a ver a pessoa que está ao seu lado. Ainda pode fazer perguntas de verdade e esperar por respostas de verdade. Ainda pode desligar o celular durante o jantar e realmente conversar. Ainda pode dizer "eu vejo você", não apenas com palavras, mas com ações, com presença, com atenção genuína. Eu não tive essa chance. Ou melhor, eu tive, mas desperdicei. Mas você ainda está a tempo. E se tem algo que aprendi nesses 41 anos de arrependimento, é que não existe momento perfeito. O momento é agora, sempre é agora, porque o depois pode nunca chegar. E quando você perceber isso, quando realmente entender a fragilidade do tempo, talvez ainda seja possível salvar o que importa, antes que seja tarde demais. Se essa história tocou você de alguma forma, se mexeu com algo dentro do seu peito, deixe um comentário. Não precisa ser longo, não precisa ser elaborado. Apenas compartilhe o que sentiu, porque alguém precisa ler isso hoje. Alguém está cometendo os mesmos erros que eu cometi. E talvez, só talvez, sua palavra possa acordar essa pessoa antes que seja tarde demais.
Compartilhe esse vídeo com quem você ama, não como cobrança, mas como lembrete de que o tempo é frágil, de que as pessoas são frágeis e de que amor sem atenção é apenas uma palavra bonita, sem significado real. Minha esposa me disse que só queria ter sido vista, e essas palavras me perseguem há 41 anos. Não deixe que as últimas palavras de quem você ama sejam um arrependimento. Faça diferente. Comece hoje, agora.